Antes de orarmos, pare por um instante. Respire fundo e permita que seu coração se acalme diante da presença de Deus. Muitas vezes, buscamos soluções em todos os lugares, mas esquecemos que a verdadeira força vem do altar da oração. A vida sem oração é como um corpo sem fôlego, perde o vigor, o propósito e a direção. A oração não é um ritual religioso nem uma repetição de palavras vazias. É o fôlego da alma, a conversa íntima entre o Criador e sua criação. É nesse diálogo sagrado que o coração se renova, que o espírito se fortalece e que a mente encontra descanso. Se você deseja ver a mão de Deus agindo na sua vida, se quer transformação, cura ou libertação, comece pela oração. As mudanças mais profundas não começam nas circunstâncias, mas no coração. É quando nos ajoelhamos diante do Senhor que Ele nos levanta com poder. Quando oramos, abrimos espaço para que Deus opere dentro de nós, purificando intenções, ajustando pensamentos e fortalecendo a fé. Cada oração sincera é uma semente plantada na eternidade, e o céu nunca deixa de responder a um coração que clama com fé. Se você crê que a oração tem poder, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar. A oração é o elo que nos liga ao coração de Deus. É mais do que palavras, é relacionamento. Quando você ora, não está apenas pedindo, está se conectando à fonte de toda a vida. Assim como o corpo precisa de ar, o espírito precisa de comunhão com o Pai. Em Tiago 5:13-18, a palavra nos lembra que há poder na oração em todas as situações. Se alguém está sofrendo, que ore. Se alguém está alegre, que cante louvores. Se alguém está doente, que busque a oração dos justos, pois a oração feita com fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. Veja como a Bíblia repete a importância da oração. Para o sofrimento, ore. Para a alegria, ore. Para a cura, ore. Em toda circunstância, a resposta é a mesma: fale com Deus. A oração é o fio invisível que conduz a graça divina até o nosso cotidiano. Mas o texto de Tiago também nos apresenta Elias, um homem, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele não era perfeito, não era super-humano, apenas cria. E quando orou, o céu respondeu. Quando pediu, o Senhor moveu os céus e a chuva cessou. Depois, quando clamou novamente, o mesmo céu se abriu e a terra voltou a florescer. A lição é clara: o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve. Elias era comum, mas orava a um Deus extraordinário. O segredo dele não estava em sua força, mas em sua fé. Se você crê que Deus ainda responde à oração dos justos, escreva: Deus, ouve a minha voz. A história de Elias nos ensina algo poderoso. Deus não se impressiona com aparências, mas com corações que creem. Quando Elias orou, não foi sua voz que moveu o céu, mas a fé que havia por trás dela. A oração verdadeira não é medida pelo volume, e sim pela confiança. Quantas vezes você já orou sentindo que suas palavras não passavam do teto? Todos nós já estivemos lá. Mas a verdade é que, mesmo quando você não sente, Deus está ouvindo. Os céus não se fecham para um coração que busca com sinceridade. Como diz Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor não promete silêncio, Ele promete resposta. A oração é a ponte entre a fraqueza humana e o poder divino. Quando você dobra os joelhos, o impossível começa a se mover. Mesmo quando o resultado não vem de imediato, algo invisível está acontecendo, porque Deus trabalha enquanto você ora. Salmo 34:15 nos lembra: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que cada lágrima derramada em oração é vista, cada sussurro é ouvido, e cada pedido é guardado no coração do Pai. Talvez hoje você precise apenas parar de tentar resolver tudo sozinho e simplesmente orar. Feche os olhos, respire e diga: Senhor, eu confio em Ti. O poder não está na pressa, está na perseverança. Muitas vezes buscamos na oração apenas respostas externas, uma porta aberta, uma cura, um milagre. Mas o maior milagre acontece dentro de nós. A oração é o fogo que molda o coração, que alinha nossa vontade à vontade de Deus.
Jesus nos ensinou o modelo perfeito disso no jardim do Getsêmani. Diante da dor, ele orou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é o coração da verdadeira oração, não é exigir, mas se render. Quando você ora assim, o céu pode até não mudar imediatamente, mas o seu coração muda. E quando o coração muda, tudo ao redor começa a ser transformado. Orar é mais do que falar, é ouvir. É aprender a discernir a voz do Espírito em meio ao barulho do mundo. Às vezes Deus responde com silêncio, mas até o silêncio dele ensina. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. Ele está moldando você, fortalecendo sua fé e ensinando a confiar no tempo certo. Em 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia nos orienta: orai sem cessar. Isso não significa orar sem parar fisicamente, mas viver em constante conexão com Deus. É transformar cada momento, da alegria à dor, em um diálogo com o Criador. Quando a oração se torna um estilo de vida, a alma encontra descanso, o medo perde força e a esperança floresce. Você descobre que a presença de Deus é suficiente, mesmo quando nada mais parece ser. Se você deseja ter um coração rendido e moldado pela oração, escreva: Senhor, transforma o meu coração. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda o ambiente dentro de nós. Quantas vezes oramos esperando que Deus resolva tudo ao redor, quando o que Ele quer é acalmar a tempestade dentro do nosso coração? Em Filipenses 4, 6 e 7 está o segredo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, a promessa não é que todos os problemas desaparecerão, mas que a paz de Deus guardará o coração daquele que ora. A oração é o antídoto contra a ansiedade. Enquanto o mundo tenta encontrar respostas rápidas, o cristão encontra descanso aos pés do Senhor. Quando você ora com gratidão, até antes da resposta chegar, algo sobrenatural acontece, o coração se aquieta. O medo cede lugar à fé, e o desespero dá espaço à esperança. Orar é entregar, é soltar o controle e confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos o processo. Então, quando a preocupação tentar roubar sua paz, feche os olhos e fale com Deus. Diga: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não entendo, mas confio. É nessa entrega que a presença dele invade o caos e transforma o fardo em leveza. Existem momentos em que oramos, e o céu parece calado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas silêncio. E nesse silêncio, muitos desanimam. Mas o silêncio de Deus nunca é rejeição, é preparação. Ele não deixou de ouvir, apenas está trabalhando em algo que você ainda não vê. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que esperaram. Abraão esperou décadas pela promessa. José esperou anos na prisão. Ana esperou em lágrimas por um filho. E todos eles descobriram que o tempo de espera é o tempo em que Deus fortalece a fé. O livro de Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar não é perder tempo, é permitir que Deus nos prepare para o que vem. A oração persistente revela maturidade espiritual. É fácil orar uma vez e desistir, mas fé de verdade é continuar mesmo sem ver nada. Quando você persevera, está dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo sem entender. E é nessa confiança que os maiores milagres acontecem. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, nossa alma se cansa, e até nossas palavras de oração parecem falhar. É nesse momento que o Espírito Santo entra, intercedendo por nós, mesmo quando não sabemos o que pedir. Romanos 8:26 nos lembra: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que a oração não depende apenas de nossa força ou eloquência. Mesmo na fraqueza, quando a fé parece pequena, Deus envia o Espírito para transformar nossas orações em poderosas declarações de fé. Quando você se sente cansado ou sem esperança,
Feche os olhos e entregue tudo a Deus. Permita que Ele fale em seu coração. Mesmo que suas palavras falhem, o Espírito está lá para orar por você. A oração renova sua força espiritual porque conecta seu espírito com o poder de Deus. Ela reacende a fé, mesmo quando tudo ao redor parece dizer, desista. Cada oração sincera, mesmo silenciosa, é uma chama que Deus usa para reacender esperança, coragem e confiança em sua vontade. Lembre-se, oração não é apenas pedir, é também descansar, confiar e alinhar seu coração com Deus. E quando você faz isso, a paz que excede todo entendimento começa a encher seu espírito, fortalecendo-o para enfrentar qualquer desafio. Hoje, mesmo se estiver cansado ou sem palavras, feche seus olhos e diga: Espírito Santo, intercede por mim. Renasce minha fé e fortalece meu espírito. A oração não apenas muda situações, ela transforma quem somos. Quando nos aproximamos de Deus diariamente, algo poderoso acontece. Nosso coração começa a refletir mais o caráter de Cristo. Filipenses 4, 6 e 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A prática constante da oração refina nossas motivações. Aprendemos a desejar o que Deus deseja. Fortalece nosso caráter. Paciência, humildade e compaixão começam a crescer dentro de nós. Restaura nosso espírito. Ansiedade, medo e raiva são substituídos por paz, confiança e alegria. Cada momento que passamos em oração é um momento em que Deus molda nosso coração. Ele transforma nossa visão, nosso modo de reagir às dificuldades e nossa capacidade de amar os outros. Jesus mesmo nos ensinou a orar não apenas por resultados, mas para nos tornarmos mais alinhados com a vontade do Pai. Em Mateus 6,10, ele diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, a oração diária não é apenas sobre pedir, é sobre deixar Deus nos moldar. É sobre permitir que o Espírito Santo transforme nosso coração, pensamentos e ações. Hoje, escolha não apenas orar pelos seus pedidos, mas também pedir: Senhor, transforma meu coração. Que eu reflita teu amor, tua paciência e tua graça em cada momento. A oração é como uma planta. Se não for regada constantemente, não cresce. Ter momentos esporádicos de oração é bom, mas uma vida de oração consistente traz transformação contínua e intimidade com Deus. Chegamos ao momento de falarmos com Deus. Eleve seus pensamentos aos céus e ore comigo. Pai amado, hoje venho diante de ti não apenas por mim, mas por aqueles que precisam do teu cuidado, amor e provisão. Senhor, peço que olhes para cada situação que coloquei diante de ti. Traga cura onde há dor, proteção onde há perigo, conforto onde há tristeza e sabedoria onde há confusão. Senhor, fortalece meu coração enquanto intercedo pelos outros. Ensina-me a orar com fé, perseverança e amor verdadeiro. Que minha vida seja um canal das tuas bênçãos, e que aqueles por quem oro sintam tua presença e intervenção em suas vidas. Que cada palavra de oração seja agradável aos teus ouvidos, e que o teu Espírito Santo me guie em cada momento. Ajuda-me a permanecer firme na oração, confiando que tu ouves, tu cuidas e tu respondes no tempo perfeito. Pai, transforma-me enquanto intercedo. Aumenta minha fé, purifica meu coração e faz-me mais semelhante a Jesus em compaixão, humildade e serviço. Que minhas orações tragam luz, esperança e mudança para aqueles que precisam de ti. Obrigado, Senhor, por me permitir participar do teu plano divino através da intercessão. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Amém.